Olá pessoas queridas, no episódio desta semana do podcast À Descoberta das 5 Estrelas vamos inaugurar os episódios com as nossas personalidades. Aquelas pessoas tão importantes, tão relevantes, que nós precisamos de uma conversa em exclusivo com cada uma delas. Começámos da melhor forma, vamos trazer a Fátima Lopes ao estúdio do Prémio 5 Estrelas. No episódio de hoje é uma honra, um privilégio, um prazer enorme ter comigo Fátima Lopes. Muito obrigada por estar connosco aqui em estúdio do Prémio 5 Estrelas. Não a conhecia pessoalmente e, portanto, ainda é uma honra a duplicar, poder conhecê-la e falar aqui um bocadinho sobre o seu percurso, sobre os Prémios 5 Estrelas. São 8 Prémios 5 Estrelas consecutivos. O que é que isto representa para a Lopes? Quando falam da Fátima Lopes, eu digo a Fátima Lopes, não é a Fátima Lopes, é a Fátima Lopes. O que é que representa para si 8 prémios 5 estrelas? Que significado é que tem? Numa carreira espetacular, 21 anos, tenho nas minhas notas, 21 anos, a primeira e única e durante 21 anos consecutivos a apresentar coleções na moda em Paris. Na Paris Fashion Week, porque na realidade são 30, aliás, celebrei 30 anos o ano passado. Estávamos a falar setembro passado. Em off. Deixe-me começar por dizer que a honra e o privilégio são meus e o Prémio 5 Estrelas é muito especial para mim, é muito especial porque representa a vontade do público, a escolha do público. É um prémio que desde o primeiro dia eu fui informada que tinha ganho, ou seja, não há nomeações, não há aqui os amiguinhos, os amigos ou os inimigos a nomear ou não nomear, aqui não há nada disso, não há votações online, não há nada que possa ser manipulado. É genuinamente a vontade do público quando se pergunta quem é a personalidade de todas as áreas. Neste caso, na moda, criadores de moda, o público escolhe-me a mim. Apesar de tudo o que eu já fiz, eu sou uma mulher normal e gosto muito de ser mimada, como é óbvio. Muito portanto, bem, este é o quem não gosta? Público, quem é que não gosta? De todas as vezes que a Ana ou a Débora me ligam a dizer ganhou, eu digo, ai que bom, obrigada. E é sincero, é verdadeiro, é mesmo que bom, obrigada. E faz pensar que tudo vale a pena. São muitos anos, eu nunca fiz nada para receber prémios, como é óbvio, mas sabe tão bem. É verdade, quando dizem que os prémios não contam, contam, não é? Contam, claro que contam. Esse reconhecimento. E sobretudo estes, que são genuínos e são vontade do público, direta e espontânea. Estes são os mais importantes. Estamos a falar sobre os prémios e é verdade, toda a gente gosta de receber prémios. Também não acredito nada quando as pessoas dizem isto não tem importância. Tem, porque é um reconhecimento. Claro que tem. E receber prémios muitos anos consecutivos, o mesmo prémio, é espetacular, porque significa de facto que há esse reconhecimento. Agora, quando a Fátima me estava a dizer eu sou só uma mulher normal, não é verdade. É uma mulher muito inspiradora, uma mulher que inspira outras mulheres e outros homens, mas já vamos, porque eu tinha aqui no meu alinhamento uma questão especificamente sobre as mulheres, o empoderamento feminino, e de quem está deste lado, e é uma visão muito, muito pessoal, de facto é uma mulher simples, é aquilo que nos transmite, mas uma mulher lutadora, que trabalhou muito faz parecer tudo muito simples, mas o que é que está por trás disto tudo? Muito trabalho, muita dedicação, muito empenho. Fala-nos um bocadinho aqui do percurso. Para que imagine que agora chegava alguém ao YouTube, que é para onde nós estamos a falar, não conhecia a Fátima Lopes, impossível, mas imagine um bocadinho como é que foi este percurso todo que fez. O que é Bom, os ingredientes de sucesso, quase? Quando eu digo que sou uma pessoa normal, acho que sou mesmo uma pessoa normal, até porque qual é o significado de ser mulher? Não é ser lutadora, não é... E eu costumo dizer que eu não tenho filhos, há mulheres que fazem isto tudo e ainda têm filhos, essas sim, são guerreiras e são super mulheres. Eu dediquei a minha vida à moda, porque é a minha paixão e quando nós fazemos as coisas com gosto, eu acho que sai naturalmente. Portanto, quando eu digo que sou normal, sou. E sou muito transparente, ou seja, eu não tenho muita coisa escondida na manga. Às vezes dizem-me se eu gosto ou se eu não gosto, é demasiado evidente. É difícil, no meu caso, esconder emoções. Eu nunca seria atriz, impensável. Não seria capaz. Não dá para disfarçar. Não, eu sou demasiado transparente para isso. Mas a verdade é que eu só tenho que agradecer, porque eu tenho a sorte de fazer aquilo que eu gosto. E talvez porque eu nasci numa ilha pequenina, talvez porque quando eu comecei a crescer, tudo o que eu queria, tudo o que eu sonhava, era quase inatingível. Eu tinha que meter num avião para fazer o que quer que fosse. E isso fez com que eu, desde muito cedo,
tivesse a certeza que ia ter que lutar muito. E muito mais do que todos os outros, se eu quisesse realmente atingir os meus objetivos. Tive a sorte de começar a viajar muito nova, que me abriu horizontes, que me fez, na verdade, perceber que o mundo era muito grande. E eu estava na minha bolha, na Madeira. Com um grupo de amigos. Eu cresci com muitos amigos. Eu não sabia o que era ter um inimigo até chegar a Lisboa, na verdade. Meu Deus. Porque cresci no Clube Naval, com as minhas amiguinhas e os amiguinhos e todos juntos. E, portanto, era realmente uma bolha de um mundo que não era real. Mas eu gostava muito daquela bolha, mas eu sonhava muito para além disso. E, sobretudo, sonhava com moda. Ora, a minha consciência de que moda na Madeira seria impensável naquela, estamos a falar noutra encarnação. Sim, noutra vida, portanto, aqui era difícil, lá então era impossível. Portanto, isso fez com que eu sempre tivesse a noção que ia ter que lutar muito. Quando cheguei cá, percebi-me que era uma estrangeira. Tinha sotaque madeirense, era um mal de saiba, neste mundo da moda que era muito pequenino e muito fechado. E eu de repente vi um pouco mudar mentalidades naquela altura. Eu era a que vinha de fora com manias de que ia conseguir tudo, porque naquela altura eu achava que tudo era possível. Aquela irreverência da juventude, ainda bem que a tive, claro. Porque isso dá-nos uma força diferente. Mas depois, quando cheguei cá, comecei a achar que Portugal era pequenino e que eu queria mais. E quando cheguei a Paris, então mais estrangeira era. Portanto, eu sou a estrangeira onde quer que eu esteja. E isso é bom. Porque depois a minha concorrência, quando cheguei a Paris, eram as maiores multinacionais de moda do mundo. Ou seja, eu teria que realmente lutar muito se eu quisesse atingir o que quer que fosse. Competir com quem? Não há comparação em termos financeiros, é completamente impossível. Claro. Mas em termos de criatividade, eu sempre achei que eu tinha realmente um estilo que era meu. E isso era inquestionável. E Paris respeita isso. Ou seja, os desfiles em Paris são feitos para um público de imprensa especializada. E aqui não há amiguinhos ou não amiguinhos, ou se gostam ou não se gostam, ou se respeitam ou não se respeitam, ou se reconhece o talento ou não. E isso abriu-me todas as portas. E a partir daí eu comecei a ganhar também uma confiança diferente. Talvez em Portugal também tenha conquistado um estatuto diferente, porque a imprensa especializada internacional reconhecia o meu talento, então, se calhar, é porque existia algum, não é? Às vezes tem que ser primeiro assim, não é? Em Portugal, infelizmente, e em todas as áreas, nós sabemos que é assim, não é só na moda. Sim. Portanto, se provarmos lá fora, e, portanto, no meu início foi duro, apesar das críticas nunca me terem deitado abaixo, muito pelo contrário. Quanto mais críticas, mais eu dizia, então espera lá que vais ver o que é que eu sou capaz. Eu vou fazer pior para a próxima. E esse foi sempre um pouco o meu lema. Mas, portanto, o início foi óbvio, complicado, e tive que remar contra marés, e eu não era tendência, porque eu não fazia nada de cópias de ninguém, e, portanto, havia muito aquela ideia de que quem era diferente, então não era tendência. A palavra tendência era a palavra que Portugal gostava mais. Mas eu sempre tive um núcleo muito grande de clientes que gostavam muito e que me seguiam, ou seja, ou odiavam ou amavam, ninguém ficava mais ou menos indiferente. Extremos, não é? E eu amava quem me amava e não ligava nenhuma a quem não gostasse, porque nunca fiz nada para agradar, mas sempre com aquela ideia de que eu era normal, eu sempre me vi normal. Mesmo quando eu tinha aquele cabelo muito estranho, e as pessoas quase tinham medo de falar comigo, eu era uma miúda normal, eu era a madeirense que tinha saído da Madeira, que estava habituada às amigas do Clube Naval e que continuo a manter essas amigas todas. Portanto, continuo exatamente a ter as mesmas referências, as mesmas amizades. Que bom. E eu estava aqui a ligar com este percurso dentro de Portugal, o percurso das lojas que a Fátima teve e tem. Avenida de Roma, estávamos aqui a partilhar, não é? O meu bairro Alto e Avenida da Liberdade. Isto é assim uma espécie de se pudéssemos chamar uma escala de sucesso, como é que vê esta mudança geográfica dentro da cidade? Eu acho que tem muito a ver com o tempo. Quando eu comecei, a Avenida de Roma era o máximo. Aliás, na Salazar tinha lá uma loja. Exato. Foi o meu bairro,
digamos assim, durante muitos anos, onde eu ainda tenho um apartamento lá próximo, portanto era o ateliê, a loja, era tudo ali. Depois fui para um prédio muito grande no Bairro Alto, na Rua da Atalaia, foram 18 anos maravilhosos, que eu me diverti imenso, porque era um espaço onde tinha a minha agência de modelos, a Face Models, também faz 25 anos este ano, tinha loja e tinha bar, portanto foi um projeto completamente inovador. Foi a primeira vez que na Europa, conhecida de moda, houve um espaço multifunções, onde tinha moda, tinha um bar noturno. E era um sucesso, um divertimento total e absoluto durante anos. E foi um tempo. Eu adorei o Bairro Alto, mas já não me revejo no Bairro Alto. E, portanto, tudo isto tem um timing natural. Os meus clientes também, é muito mais acessível, muito mais prático ir à Avenida da Liberdade, além de que o turismo também evoluiu, cresceu. Nós estamos com um turismo muito grande e a Avenida da Liberdade faz todo o sentido, sobretudo por isso. Porque está próximo do target importante de moda de autor, porque eu não tenho uma moda assim tão acessível quanto isso, tenho essa consciência, portanto a moda de autor é acessível a um nicho e o turismo que nós temos em Lisboa neste momento é importante e foi também pensando nisso a abertura desta última loja. Muito bem. Aqui a questão, portanto, é um novo tempo, é uma nova era, Avenida da Liberdade, e de facto é na Avenida da Liberdade que estão todas as marcas importantes. Eu acho fantástico, uma marca portuguesa, não é? As marcas internacionais, infelizmente, porque as portuguesas, há uma de moda que é a minha e há de sapatos de calçado do Luís Onofre, infelizmente não há marcas portuguesas. Eu espero que sejamos os primeiros de muitas, porque é triste que a grande Avenida da Liberdade tenha todas as referências internacionais e portuguesas quase que não haja. Verdade. Até há pouco tempo não havia, portanto. Pode ser um desbravado caminho, não é? Sim, espero que sim. Eu não sou nada aquela pessoa que quer ser sozinha. Pelo contrário, eu acho que o mercado é pequeno, nós somos poucos, mas acho que faz todo o sentido. O sucesso de um tem que ser o sucesso de todos e eu quero acreditar que abrir portas de alguma forma a mudar mentalidades em relação a Portugal também, porque quando eu comecei em Paris a ideia que havia de Portugal era muito triste e muito feia, porque havia uma grande ignorância em relação ao nosso país. Sobretudo em Paris, porque havia aquela ideia de que a portuguesa ou portuguesa era o imigrante que eles tinham lá. E que retratam nos filmes. Que é retratado, exatamente. A Gaiola Dourada, por exemplo. Exatamente, era mesmo isso que eu estava a pensar. E hoje em dia, felizmente, vivemos outros tempos. Hoje em dia é exatamente o contrário. Portugal está na moda, todos os franceses querem vir viver para Portugal. Portanto, eu vivi o antes e o depois. O antes e o agora, porque o antes era realmente, chegaram-me a perguntar se havia portuguesas como eu em Portugal. Oh Deus. Portanto, e acho que hoje em dia nós vivemos outros tempos, também devido a todos os portugueses que contribuíram para isso e que vieram levar o nome de Portugal, lá fora e a todos os cantos do mundo. Portanto, acho que vivemos uma nova era e temos que aproveitá-la, mas também eu acho que temos que valorizar o que é nacional, porque o que é nacional é bom. Tem que começar por nós. E deixar de pensar como antigamente, que o que vinha de fora é que era bom. Portanto, puxar a brasa à minha sardinha. O que é nacional é muito bom. E estávamos há bocadinho a falar no facto do empoderamento feminino e das conquistas que a Fátima foi fazendo, não é, ao longo dos anos, porque é um caminho, não é, de um ano para o outro. Como é que sente que desde a altura em que começou até agora que o mundo da moda mudou, e mudou muito, não é? Isto é quase uma pergunta de retórica, em todas as lutas que se viram pela igualdade, pelo empoderamento feminino, que há aqui um contributo da moda para alavancar esta liderança no feminino também? Bom, eu gosto de acreditar que ajudei um bocadinho, muitas vezes me dizem isso, porque quando eu comecei a fazer moda, e a minha moda feminina era muito ousada, e a maior parte das mulheres não tinham coragem para usar, até porque ficava mal decotes, ficava mal ousadias, e portanto as pessoas tinham algum medo em ousar. Os próprios maridos não queriam que as suas mulheres chamassem a atenção, portanto as outras podiam estar, as mulheres não. E portanto eu acho que tem a
havido aqui uma mudança muito grande, obviamente, mas passaram-se 30 e tal anos, sendo que eu sempre fiz aquilo que me apeteceu, com a convicção de que todas nós, mulheres, temos o direito de fazer aquilo que nós quisermos e sermos aquilo que nós quisermos ser. Mas eu acho que desde criança, quando a minha mãe, quando éramos pequeninos todos, e nós somos 5 irmãos, e a minha mãe educava os meninos de uma maneira e as meninas de outra, eu dizia não, porquê? E a minha mãe dizia, porque é normal. Portanto, ou seja, a geração da minha mãe, que infelizmente já não está cá, mas que já tinha 90 e tal anos, talvez até se consiga entender. Agora, hoje em dia, não se consegue entender que algumas mães ainda eduquem os meninos de uma maneira e as meninas de outra. Portanto, eu acho que está em nós, está em todas nós, mulheres, fazermos a diferença e mudarmos este mundo, que é nosso se nós quisermos. Esta quase que agora normalidade da palavra empoderamento feminino, quando eu comecei a minha vida adulta, não era nada normal. Portanto, e eu era quase que uma exceção. E falava muitas vezes por mim e por muitas outras mulheres. E fico, se há alguma coisa que me orgulha hoje em dia, é quando me dizem a Fátima mudou mentalidades, a Fátima mudou a minha vida, a Fátima fez-me pensar de forma diferente. Não foi a Fátima mulher, foi a moda Fátima Lopes. Porque de repente as pessoas experimentavam e gostavam e sentiam-se bem e começavam a questionar, mas eu não posso porquê? E acho que hoje em dia é transversal, eu acho que andei muito à frente do meu tempo, muito do que eu fiz durante estes 30 anos e encontro agora como tendências atuais, numa altura em que diziam que horror, aquelas transparências, aqueles decotes, aquelas rachas, aquelas assimetrias, as pessoas não entendiam, agora virou tendência e toda a gente faz. Eu fico feliz porque quase tudo o que eu vejo hoje em dia eu fiz há 30 anos, eu fiz há 20 anos, eu fiz há 15 anos. Ou seja, inspirou. Não fui entendida naquela altura porque andei à frente do tempo, mas para mim eu estava bem, porque eu acho que nós estamos bem quando nós acreditamos naquilo que fazemos e fazemos por vontade. E eu sempre fiz aquilo que me apeteceu. Tenho que agradecer, não sei a quem, ao divino lá em cima, porque tive a sorte de toda a vida ter feito exatamente aquilo que me apeteceu, quando me apeteceu. Verdade, já falámos aqui de alguns ingredientes importantes para o sucesso, enfim, e porque estamos a falar com uma mulher de sucesso, claramente, com uma carreira muito bem sucedida. A Fátima começou por falar da paixão, de fazer aquilo que eu gosto, como gosto, e dessa fé em nós, não é? Acreditarmos em nós, eu também acredito, passando aqui a redundância, que falta um bocadinho esta fé em nós para podermos ir, e mesmo que alguém diga, não tem nada a ver, mas eu quero tentar, deixa-me tentar. E às vezes não são os outros que não nos deixam tentar, somos nós que não persistimos o suficiente. É mais fácil dizer ninguém me deixou tentar do que, não fui eu que persisti o suficiente. Eu concordo inteiramente com este raciocínio e pela forma como este empoderamento também começa cá dentro, mas também começa um bocadinho na educação, não é? Na forma como podemos mudar as mentalidades hoje em dia, não é? Educar os filhos, não é? Sim, eu tenho um rapaz... se eu tivesse ido pela educação, eu seria uma tontinha. Seria uma menininha prendada, porque a minha mãe achava que as meninas tinham que ser muito prendadas. Mas estamos a falar numa geração... Estamos a falar noutra encarnação, realmente, que não é comparável com os tempos de hoje, mas infelizmente ainda existem mães novas hoje em dia, atuais, que continuam a achar que as meninas e os meninos devem ser tratados de forma diferente. Não. Era por aí que eu ia. Que se é verdade que noutra geração, sim, que havia os brinquedos para os meninos, os brinquedos para os meninos, as cores para as meninas, hoje não, mas ainda existe um bocadinho isto. Por isso é que eu digo, em casa, tudo também começa em casa, é na forma como eu educo um rapaz, e digo com muito orgulho, eu educo um rapaz para ser feminista, porque é importante que ele perceba o que é... Ser feminista é igualdade. Exatamente. Portanto, não é ser mais do que... Não, é lutar pela igualdade e somente isso. Aliás, eu nunca fui nada... Pelo contrário, gosto muito de homens, portanto, não tenho nada contra os homens, muito pelo contrário. Não é? Agora, exijo ser muito bem tratada, porque eu trato muito bem. Ou seja, eu só quero que me tratem da mesma forma que eu trato as pessoas. Sejam mulheres ou homens, sejam amigos, sejam colaboradores, funcionários, trato toda a gente da mesma maneira e exijo ser tratada exatamente da mesma forma. Haver essa reciprocidade, no fundo é isso, é direitos iguais, deveres iguais, oportunidades iguais. Quando pensamos
Na Fátima Lopes, e sendo a Fátima uma celebridade, uma figura pública, uma pessoa com muita exposição, muito conhecida, é possível haver aqui, consegue explicar-nos onde é que começa uma Fátima Lopes e onde é que começa a outra Fátima Lopes, ou seja, a pessoa e a marca, é uma marca muito querida pelo público. Há aqui conseguimos fazer uma divisão destas duas Fátimas, ou é uma Fátima que alavanca a outra? Eu acho que é difícil separar a criadora da mulher, porque tudo aquilo que eu faço, e sempre que me perguntam qual é a inspiração, por exemplo, de uma coleção, sou eu. Eu, na verdade, faço para mim. E a minha vida pessoal, sei lá, as minhas viagens, as minhas vivências, tudo me inspira. E, portanto, tudo aquilo que eu faço é muito genuinamente meu. Eu sou primeira, ou seja, a primeira peça é sempre provada no meu corpo. Depois aqui a separação entre a mulher e a criadora fica um pouco difícil, ou se calhar impossível, porque em primeiro lugar a marca Fátima Lopes é uma marca de moda e acessórios e tudo mais. Sim. Espero que um dia ela viva para além da pessoa, mas traz sempre o seu ADN. Porque tem muito de mim, genuinamente. E nós vemos hoje em dia, por exemplo, marcas internacionais que os seus criadores já não estão entre nós e que elas perderam a identidade completamente. Porquê? Porque já não são essas pessoas a criar, é gente nova que não tem a mesma filosofia, não tem a mesma visão. E como eu desenho 100% de tudo aquilo que faço, não há nenhuma peça à venda Fátima Lopes que não seja desenhada por mim. E, portanto, tudo tem muito de mim. É realmente muito... quase que é o meu ADN que ali está. E, por isso, é difícil. Eu acho que quando alguém casa comigo, e já foram várias vezes, casa com o meu trabalho, e eu sou muito verdadeira, muito sincera, em primeiro lugar está há muitos anos o trabalho. E está porquê? Porque é isto que eu gosto, porque é esta a minha paixão. E às vezes perguntam-me se ainda é possível inventar, ainda é possível criar. Sim, é sempre possível. É sempre possível. Para quem vive com essa paixão, claro que a resposta é sim. É sempre possível. Portanto, Fátima Lopes moda, Fátima Lopes mulher, confundem-se porque realmente acho que é difícil separar uma da outra. Eu sou aquela pessoa que, se me perguntarem quando é que me irei reformar, eu direi enquanto eu tiver saúde, nunca, porque eu deixaria de viver, porque realmente não há nada que eu goste mais de fazer do que criar. Preparar uma coleção, desenhar do desenho à peça, ao artigo final, e depois fico muito feliz de perceber que realmente muita gente se identifica, e tenho muitas mulheres e homens, felizmente, que gostam daquilo que eu faço e que compram e que se identificam e que me acompanham ao longo destes 30 anos de carreira. Realmente, quando se pergunta qual é a marca, qual é o criador, as pessoas lembram-se de mim. Portanto, eu fico muito feliz e agradeço, claro. Que é muito querida pelas pessoas. E o facto de ser muito querida pelo público e haver essa identificação, e tocou aqui num ponto que é importante, e já lá vamos esquecer, por favor, lembre-me, que é não desenha exclusivamente para mulheres, porque também tem coleções de masculino, mas já lá vamos, porque fiz-me aqui uma ligação. Mas sendo uma pessoa tão querida do público e já com esta carreira tão sólida e tão consistente, existe certeza, e sobretudo agora neste mundo mais digital, alguma curiosidade, sempre existiu, não é? Não havia redes sociais, mas havia a imprensa, como estávamos a falar, sempre existiu. Há muita gente que quer perceber um bocadinho para além da Fátima Lopes criadora, como é que vive, o que é que faz, o que é que gosta, como é que é a casa, sendo que existe um bocadinho também essa curiosidade. Sempre foi. Desde que eu comecei, e talvez isso tenha acontecido desde o primeiro dia. Eu era diferente, suscitei sempre muita curiosidade, tudo aquilo que eu fazia era diferente, todos os desfiles que eu fazia eram super mediáticos, não havia redes sociais na altura, mas havia muita imprensa que me acompanhou sempre desde o primeiro dia. Eu tenho que agradecer à imprensa portuguesa e depois internacional, porque sempre me acarinhou também bastante, mas eu não tenho nenhum problema em dar o meu número pessoal a um jornalista, portanto eu não ponho essa barreira, eu nunca pus essa distância, e isso fez com que sempre houvesse uma proximidade com a comunicação social, que por sua vez divulgavam sempre tudo aquilo que eu fazia em termos profissionais. Depois
algumas vezes aconteceu o lado pessoal que eu não queria, mas enfim, é quase que obrigatório. Agora, a minha casa, essa sempre foi sagrada. Nunca abri as portas da minha casa para a imprensa, porque esse foi sempre o meu limite. Okay. Acho que a vida pessoal, eu nunca falei, por exemplo, de relacionamentos de uma forma íntima, nem convidei a imprensa a entrar na minha casa, da mesma maneira que não o fiz, depois também nunca comentei divórcios e a minha vida pessoal, essa é a fronteira. A vida pública já é muito exposta, a pessoal eu acho que, primeiro também nunca digo mal de ninguém, portanto isso também nunca iria dizer, muito menos de pessoas que partilharam a vida comigo, mas essa sempre foi a fronteira. A minha vida pessoal, acho que há um lado que podem saber, obviamente, que esse nunca escondi, mas a vida íntima, essa nunca foi exposta e as pessoas sempre me respeitaram. Eu não tenho propriamente aqueles haters como muita gente tem. Sim, a colocar essa questão tenho também. Tenho que agradecer isso. Quem está nas minhas páginas é porque realmente quer ver aquilo que eu faço. E eu acho que há uma simpatia recíproca entre os meus amigos, sim, porque são amigos. Essa troca, não é? Esta troca, é de verdade. Amor, daquilo que damos e daquilo que recebemos. E existe também, sendo que também nas redes sociais, neste mundo digital mais recente, houve também aqui um contributo para uma renovação do público, ou seja, de haver aqui uma ferramenta, as redes sociais serem uma ferramenta para a Fátima estar mais próxima, até de outro tipo de público. Eu sou 100% a favor de todas as novas tecnologias, aliás, eu desde muito cedo uso todas e mais algumas, eu desenho em computador, eu faço tudo, aquilo que é tudo o que vem para valorizar e para nos beneficiar, por mim, e facilitar a vida. E facilitar. É muito bem-vindo e as redes sociais são muito importantes não só para divulgar o trabalho, mas também como uma forma de comercializar. Hoje em dia, eu durante anos e anos e anos, eu tinha que ir a feiras internacionais para poder vender os meus produtos. Hoje em dia, através de uma rede, através da minha loja online, sim, ia falar vende-se para o mundo inteiro. E as redes sociais, e eu tenho muitos seguidores, felizmente, e isso foi muito importante. É uma forma de divulgar o trabalho, é uma forma de mostrar aquilo que fazemos, porque nós podemos ser muito talentosos e ter produtos maravilhosos para vender. Se as pessoas não souberem que eles existem, não nos serve para nada. Portanto, é uma forma realmente de chegar ao público, de chegar a um público diversificado, cada vez maior, mas às vezes perguntam, quem é que gera as suas redes sociais? Eu faço gestão das minhas redes sociais. E às vezes dizem, eu sei que não vai ser a Fátima a responder. E algumas pessoas eu tenho que dizer, eu não respondo porque eu não quero, porque às vezes são mensagens assim em privado, assim um bocadinho, que não me apetece responder, porque obviamente, se forem mulheres eu respondo sempre a todas, se forem homens, tem dias, depende do teor, se for um teor simpático eu agradeço, se for assim mais ousado, não respondo. E às vezes dizem-me, eu sei que não vai ser a própria Fátima Lopes a responder. Olha, ficam a saber que sou eu, só que eu não respondo porque não quero. E eu tenho uma curiosidade em relação, porque a Fátima não desenha só para o público feminino. Portanto, já há aqui uma extensão da marca Fátima Lopes que abrange muito mais, até muito mais áreas, digamos assim, se é que lhe posso chamar áreas, não só a criação de peças de roupa, não é? Mas também sapatos e tudo mais. Tenho curiosidade em relação à inspiração para o público masculino. Isso é fácil. Há pouco dizia que gosto muito de homens, portanto é só imaginar o meu ideal de homem e, sobretudo, criar moda com um twistzinho diferente. Ou seja, a moda para os homens é muito clássica, muito tradicional e os jovens hoje em dia, eu digo jovens de idade ou jovens de espírito, querem coisas diferentes. Eu sempre fiz roupa de homem, aliás eu vesti a seleção nacional nos tempos áureos, durante 7 anos eu vesti a seleção nacional, mas a verdade é que como a Semana da Moda de Paris é feminina, eu sempre fui muito mais conhecida pelas coleções femininas. Mas posso dizer que nos últimos anos e nos últimos desfiles, independentemente da orientação sexual, que não é assunto meu, eu gosto de fazer coisas diferentes
para homens diferentes também, para todas as ocasiões, mas sobretudo moda que traga algo de diferente, porque para fazer igual já há muito, não é preciso. Portanto, é tudo muito pensado. E versátil, não é? É versátil e completo. Portanto, eu faço desde de moda feminina, masculina, calçado masculino, feminino. Ao longo da minha vida fiz um pouco de tudo, desde, sei lá, porcelanas, cutelarias, azulejos, canetas, joias que vou voltar outra vez a fazer. Fiz durante muitos anos joias, aliás, estas que eu tenho são de coleções minhas. Portanto, eu pego numa lapiseira e as coisas acontecem e, portanto, o desenho acontece. E, portanto, a extensão da marca não é só, não é? Pensar ali só no vestuário, digamos assim, nas peças de roupa, mas há aqui um conjunto alargado de peças. Hoje em dia há uma grande aposta no vestuário e calçado, e acessórios de moda também, até porque neste momento a loja online é uma grande aposta. Sim. Tudo começou com a pandemia, sobretudo a pandemia veio alavancar um pouco esse lado, porque acho que até por algum lado foi uma chamada de atenção que me veio abrir os olhos e me fez não ficar parada, mas arregaçar mangas e ir à luta e perceber que naquela altura era absolutamente obrigatório, porque de repente as lojas estavam fechadas e, portanto, as lojas online eram a única solução. Ou ficava quietinha em casa de pijama, como muita gente ficou, ou ia à luta e realmente criei uma loja muito pensada e nunca parei. Portanto, eu trabalhei durante toda a pandemia, nunca parei. Curiosamente, acabou a pandemia, as lojas físicas estão de volta, mas o online continuou. Acho que o mundo mudou e nunca mais vamos voltar aos tempos passados. Portanto, o online veio para ficar. Portanto, a moda hoje em dia tem que ser pensada para o público real. Já não faz sentido fazer um desfile só de meninas e meninos perfeitinhos com 18 anos, porque o público real não é assim. Aqui tenho que falar numa pessoa que para mim é fundamental e que está comigo há 20 anos, que é o meu diretor de agência, que é o Pedro Alves, e que tem também esta garra e esta visão que me acompanha há tantos anos, de perceber o mercado e de acompanhar estas mudanças, porque realmente o mundo está diferente. Mas está na nossa mão fazer com que eles sejam mais fáceis, acessíveis, e se alguém vai cortar a meta, temos que ser nós. Portanto, é esta forma de estar que é fundamental hoje em dia. Fala-se muito aqui, e mesmo para acabar, o nosso tempo está a terminar, eu gostava tanto de continuar a falar com a Fátima, é uma masterclass daqui para mim, de como ter um objetivo, perseguir este objetivo, alcançá-lo e não ficar lá à sombra do objetivo, não é? Alcançado, continuar, isso é muito inspirador. Gostava de terminar aqui com uma questão que tem a ver com o propósito. Hoje fala-se muito sobre o propósito, qual é que é o propósito das pessoas e o significado que dão à sua vida, e a forma como me transmitiu, e tenho a certeza que transmitiu a quem nos vai ver e ouvir, o seu percurso e a sua forma de olhar para a vida, porque no fundo é uma forma de olhar para a vida. A paixão, a forma como nos entregamos, o trabalho, o respeito, o que damos e o que queremos receber, é uma fórmula da felicidade, que é acreditarmos em nós e não desistirmos, não é porque alguém diz não faças que eu não vou fazer. Há um bocadinho nesta sua vivacidade e nesse entusiasmo com que fala, não é? Nessa paixão por aquilo que faz e por aquilo que gosta. Esta é a adrenalina que a mantém a Fátima Lopes a ganhar nestes prémios consecutivamente, não é? E a ser 5 estrelas estes anos todos. Estou certa? Eu acho que falou na palavra-chave. A felicidade. Porque cada vez mais o meu objetivo de vida é exatamente esse, é ser feliz. Eu já não estou preocupada se vou abrir mais uma loja, se vou fazer mais um desfile aqui ou ali. Eu acho que hoje em dia o meu objetivo de vida é efetivamente ser feliz e fazer felizes as pessoas à minha volta. Certo. Porque se as pessoas à minha volta estiverem felizes, eu também vou estar. Cada vez mais eu acho que todos nós, está na nossa mão olharmos para a vida com o copo meio cheio ou com o copo meio vazio. Portanto, eu escolhi há muitos anos olhar para o copo muito cheio, porque é isso que faz a diferença e porque eu faço aquilo que gosto e acho que cada vez mais acordo de manhã a pensar mais um dia bonito, obrigada por estar viva, obrigada por ter saúde, obrigada por acordar num quarto
que é o meu, tenho um teto, tenho uma família, tenho amigos, tenho a minha profissão. Então, muito obrigada, porque muitas vezes as pessoas queixam-se de tudo e de nada. E eu entendo que muita gente tem razões de queixa, mas depende da forma como nós olhamos para a vida. Vamos minorizar essas dificuldades. E está muito em nós, acho que o nosso cérebro manda muito. Olhar para a vida de uma forma positiva e dizer, eu vou ser feliz, eu quero ser feliz, eu exijo ser feliz. Então eu vou lutar por isso. Por mim e por toda a gente que está comigo. Foi uma verdadeira masterclass de como ser feliz. Portanto, é retirarem daqui o máximo. Eu adorei ouvi-la, conhecê-la. Obrigada, foi um prazer. Que o nosso próximo encontro seja no Clube Naval, na Madeira. Isso é uma boa ideia. Não era? Isso era espetacular. Era espetacular, vou fazer por isso. Gostei mesmo muito, Fátima. Muito obrigada. Foi muito generosa a partilhar connosco o seu conhecimento. E muito obrigada a toda a gente por estes 8 prémios 5 estrelas. E venham mais 8. Pelo menos, que eu quero muitos mais. E que possamos voltar a conversar. Parabéns mais uma vez e muito obrigada. Quanto a nós, eu adorei, espero que tenham tirado muitas notas. Deixem os vossos likes, comentários, sugestões, nós vamos estar atentos a tudo o que vocês deixarem escrito e partilhem. Há aqui um episódio espetacular sobre a incrível Fátima Lopes. Um beijinho a todos, até ao próximo episódio. Obrigada.